Apesar de ameaçadores, há que se reconhecer que os jacarés e os crocodilos são animais muito interessantes. Eles são grandes répteis e pertencem à mesma ordem Crocodilia. Por isso, são semelhantes e muita gente confunde. Mas, apesar disso, eles têm muitas diferenças. Jacaré ou crocodilo, apesar de serem da mesma ordem, a família é diferente. Os jacarés são da família Ligatoridae, enquanto os crocodilos são da Crocodilidae. Mas o que difere mais ainda são as características físicas. Os jacarés têm as cabeças mais curtas e mais largas do que seus primos crocodilos. Além disso, os jacarés são menos agressivos. Mesmo assim, é preciso ter muito cuidado e manter a distância se você cruzar com um por aí, no Pantanal, por exemplo. Outra característica é que o jacaré tem a coloração bem mais escura que o crocodilo, que tem um tom cinzento esverdeado mais claro. E ainda, a posição do maxilar dos dois é diferente. No jacaré é possível ver os seus dentes superiores quando a boca está fechada, enquanto no crocodilo é possível observar os dentes superiores e inferiores quando a boca está fechada. Mas, hoje, nós vamos falar exclusivamente dos jacarés, de acordo com as informações de um artigo do Live Science, publicado por Alina Bradford. Tamanho e habitat. Os dois tipos de jacarés que existem são os americanos e os chineses, sendo ambos do gênero Alligator. Aqueles que temos aqui no Brasil são chamados de caimões, do gênero Caimã, como o jacaré do Pantanal e o jacaré do Papo Amarelo. Esses tipos variam em tamanho. O jacaré americano pode crescer até 3,4 metros de comprimento e pesar quase meia tonelada, enquanto os chineses são menores, chegando a cerca de 1,5 metro de comprimento e geralmente pesando apenas cerca de 22 quilos, uma média de tamanho também do jacaré do Papo Amarelo, apesar de já terem sido registrados exemplares de até 4 metros. Hábitos e alimentação. Os jacarés gostam de se deslocar em grupos, pois são animais bastante sociais. Geralmente, eles ficam juntos tomando banhos de sol ou dando um mergulho. É vida boa, hein? Esse tipo de comportamento acontece porque a temperatura dos jacarés é variável dependendo do ambiente. Eles dependem do sol para manter a temperatura do corpo e, quando esquentam demais, se mandam para um mergulho no lago ou rio. É na água que os jacarés se dão bem durante a caça, podendo se deslocar mais rapidamente do que na terra e usando a força das suas caudas para abater as suas presas. Os jacarés americanos podem nadar a uma velocidade de até 32,18 km por hora e correr em terra ou a cerca de 17,7 km por hora, segundo o Live Science. Sobre a dieta desses animais, eles são essencialmente carnívoros, podendo comer peixes, moluscos, aves, pequenos mamíferos e outros répteis. O que aparecer, eles mandam para dentro. Sua mordida é tão forte que eles são capazes de quebrar o casco de uma tartaruga e comer o bichinho inteiro. Humanos eles só atacam mesmo se eles se sentirem ameaçados. De vez em quando, eles também comem frutas para dar uma variada. Reprodução. O processo de reprodução dos jacarés é bastante interessante, pois a temperatura do ninho onde estão os ovos é que define o sexo da prole. De acordo com o Museu de Zoologia da Universidade de Michigan, os machos podem fertilizar várias fêmeas em uma estação de reprodução, que é em junho, no caso dos jacarés americanos. Por outro lado, as fêmeas têm apenas um companheiro em cada estação. Quando chega o mês de julho, a fêmea cria um ninho de lama, plantas e galhos, onde ela põe seus ovos, podendo ser de 10 a 50 unidades de uma vez. Depois de colocados, eles são cobertos com mais lama, galhos e plantas. Como dissemos no começo desse tópico, a temperatura do ninho define o sexo dos filhotes. De acordo com o Live Science, as fêmeas são produzidas quando as temperaturas ficam abaixo dos 28 graus Celsius, enquanto os machos se desenvolvem a temperaturas acima de 33 graus. Uma temperatura média de 31 graus irá produzir um número de machos e fêmeas. Enquanto os ovos são chocados no ninho, a fêmea fica só de olho vigiando. Em setembro, os pequenos jacarezinhos já estão prontos para eclodir, e sua mãe os ajuda a quebrar a casca para facilitar o processo. Assim que nascem, os filhotes são praticamente independentes, podendo buscar a sua
sua própria comida, porém se mantêm próximos à mãe por cerca de 2 anos até iniciar as suas próprias famílias.